Saudações, meus caros. Eu queria, antes de começar esse vídeo novo, fazer alguns adendos de coisas que eu realmente me esqueci no vídeo anterior. Você vê só. É que eu me esqueci que esse livro aqui, Biblioteca do H.P. Lovecraft, chamado de Cthulhu, que saiu alguns anos atrás pela Companhia das Letras, é tradução do Guilherme da Silva Braga também. Eu só não me lembrei disso porque, afinal de contas, é uma tradução do inglês. E eu estava procurando, né? Estava arquivado na minha cabeça traduções nórdicas. Não é o caso. Como o trabalho do Lovecraft agora está em domínio público, está cheio de editoras lançando o trabalho dele traduzido. Mas a gente sabe que da Companhia das Letras costuma ser um trabalho bem feito. Então, sugestão aqui, estou esperando o volume 2, porque a minha relação com Lovecraft é que eu li muita coisa separada, fora de contexto, então, para mim, muita coisa foi nova aqui. E fica a dica muito maior para o livro que eu mais gosto do Knut Hamsun e que eu não citei, porque aqui nos meus Penguins eles estão organizados em ordem cronológica e tinha dois do Knut que estavam juntos, que era o Victoria e o Mysteries. E daí esse aqui estava um pouco depois, porque ele de fato foi lançado um pouco depois. Growth of the Soil. A iluminação não tá tão boa aqui, já é o finalzinho de tarde, mas Growth of the Soil é um livro mais naturalista, assim, e também que fala muito sobre natureza. É a história de algo que vai se tornar uma família, mas começa simplesmente com um rapaz lá no meio da Noruega, no meio da floresta. Ele começa a cavar umas coisinhas ali e começa a fazer uma casinha para ele. Ele vai conhecer uma mulher, eles vão ter filhos, tal. Então é uma história dessa família. E esse aqui, o Growth of the Soil, é um livro excelente, realmente, sugiro muito. Esse sim, eu prefiro ele do que o Fome, e seria uma ótima introdução para o trabalho do Knut. E ele é muito conectado, para mim, com outro livro nórdico que, bom, é um livro islandês e que eu esqueci de citar aqui. Então vou citar agora, que é o Gente Independente, lançado pela Globo, pela editora Globo, curiosamente. Esse livro aqui é provavelmente o que fez com que esse autor, o Halldór Laxness, ganhasse o Prêmio Nobel. Esse aqui, assim, ele é mais abrangente ainda do que o Growth of the Soil. Esse, infelizmente, eu acredito que não tem em português, mas esse aqui, ó, eu acho que ainda tem. Eu comprei faz vários anos, mas eu acho que ainda tem. É um primor a gente ter esse livro aqui em português. Esse sim, ele abrange várias e várias gerações no interior da Islândia, assim, histórias de fantasmas também. Esse aqui é um livro no qual realmente você pode viver. Assim como eu falei do Ice Palace no outro, esse aqui, ó, é um livro que vale a pena ser lido. Mas é isso aí, gente, só um adendo ao vídeo anterior. Muito obrigado pelo feedback que vocês me deram desse primeiro vídeo. Realmente estou muito contente com o rumo que esse nosso espaço está tomando. Agora, vamos falar de música? Oi, pessoal. Segundo vídeo aqui do Culturalog. E por mais que ninguém tenha falado nada em relação a isso, eu quero, antes de começar o assunto desse segundo vídeo, já
cortar qualquer mal-entendido que poderia ter tido no vídeo anterior, quando eu citei um livro de uma figura que, se vocês viram, vocês sabem quem é. Eu não tenho nenhuma afiliação com essa figura ou com o que essa figura acreditava. Eu, obviamente, por ser brasileiro, nem poderia. Enfim, não quero entrar muito nesses assuntos baixíssimo astral. Até o baixo astral aqui vai ser o bom baixo astral, a melancolia gostosa, que inclusive tem muito espaço nesse disco sobre o qual eu quero falar hoje, que foi dado de aniversário para mim, pelo meu grande amigo Leonardo. É um disco de 2018, Pele do Futuro, da Gal. É um disco que me pegou direto. Assim que ele saiu, primeira audição, já rolou. Minha história com a Gal não é exatamente uma história muito longa. Eu pulei basicamente do primeiro lançamento, né, ela com o Caetano, domingo. Esse disco aqui é de 67. Podem ver aqui que esse disco tá na família desde 68. Esse disco é o primeiro tanto da Gal quanto do Caetano. E ele é muito bacana. Ele é uma bossa nova, assim, muito sutil, muito gostosa, um samba bossa nova muito gostoso de ouvir. E meio que para comemorar esses vários anos de parceria, Caetano e Gal, foi lançado em 2011 esse disco aqui, Recanto, da Gal, que foi o disco que me tornou um admirador do trabalho dela. Porque, assim, mesmo os primeiros discos, assim, eu só curtia e ainda curto algumas poucas faixas. Vamos citar os grandes hits, assim, Baby, Que Pena, é uma delícia, Que Pena, do disco de 68 ou 69. Vai estar aqui em algum lugar do vídeo quando eu confirmar a informação. Vapor Barato, graças ao filme Terra Estrangeira. Mas enfim, não era grande admirador do trabalho da Gal até esse disco. E o que tem de interessante nesse disco? Todas as canções dele são compostas pelo Caetano. Então, foi meio que um fechar de ciclo, assim, entre esses dois. Eu não vou falar tanto dele, assim, mas vamos dar uma pincelada. Ele é um disco bem pesado ele já começa assim na depressão absoluta do Recanto Escuro. Ele é um trabalho que flerta com um eletrônico, mas um eletrônico mais minimalista, sim. Ele tem até uma faixa de funk, que é um alívio cômico do disco, porque a gente tem, chama-se Miami Maculelê. Para quem não entende muito de onde é que está vindo esse nome, Miami Maculelê, é que o que é conhecido como o funk carioca, e não sei lá, banda Black Hill, vocês sabem o que é funk hoje em dia, né? Ele é uma mistura do Miami Bass, um gênero dos anos 90, e o Caetano fala que ele ouve muito do ritmo maculelê no funk, por causa dos acentos de compasso. Neguinho é uma faixa bem venenosa, é uma faixa, assim, de um mal-estar e de uma crítica social bem grande. Eu acho que eles poderiam ter problema
com essa faixa não fosse pela última frase do último verso, que é neguinho que eu falo é nós. Então ele tá o tempo inteiro, né, apontando o que neguinho faz, né? Mas no final, neguinho que eu falo é nós. Somos nós mesmos que fazemos essas coisas todas. Vão dar uma ouvida nessa faixa. Eu, pelo menos, gosto bastante. Acho uma crítica bacana à nossa sociedade. Mas então, voltando para a Pele do Futuro, isso aqui já em 2018. No meio ali, a Gal tem lançado um disco ao vivo para cada um de estúdio, desde o Recanto. Veio em seguida o Estratosférica, que eu não gostei. Mas esse aqui, como eu estava falando, ele já abre delicioso com Sublime, que é uma música disco, assim. Eu tive o prazer de ver a turnê da Gal, desse disco da Pele do Futuro, e quando tocou essa faixa, ela fala assim, essa aqui agora é pra vocês dançarem, ou então, no mínimo, já que é no teatro sentado, né, vocês ficam mexendo a bundinha nas cadeiras. Porque, sei lá, é uma faixa assim que, e abrindo o disco principalmente, é muito uma faixa de abertura, que ele já, você já começa o disco com toda a energia. E são vários os compositores nesse trabalho dela, e compositores muito célebres, apesar de que eu não conhecia alguns deles, como por exemplo o compositor dessa primeira faixa, que é o Danny Black. Paulistano, não conhecia o trabalho dele. A faixa seguinte, Palavras no Corpo, que ela também cantou no show, mas que não acho tão bacana assim, é do Silva. Tem um trabalho solo já há algum tempo, e do Omar Salomão. Não tenho certeza se eu conheço o trabalho dele. A terceira faixa é do Hildon, Na Casa, a Casinha de Sapé. Você se lembra esse clássico do funk brasileiro? Então, o Hildon, ou Hildon, como será que pronunciaria o nome dele? A faixa 4 é outro hit, Cuidando de Longe. É a faixa mais ouvida desse disco no Spotify, pelo menos, e bastante mais ouvida que as outras. Obviamente pela participação da Marília Mendonça, que é uma cantora sertaneja muito conhecida, não por mim. Eu só ouvi ela cantando nessa canção e em algumas canções que foram apresentadas a mim no podcast do qual eu faço parte, o Bully de Bolso, que está aqui no YouTube também, vocês podem dar uma olhada lá. A gente fez um episódio sobre prazeres culposos na música, e o Leonardo, amigo que me deu esse CD, por sinal, qual foi a última vez que vocês compraram um CD, gente? Coloquem aí. Ele nos apresentou, nós do Bully, algumas músicas da Marília Mendonça. Essa faixa é deliciosa, assim. Até o problema que eu tenho com cantoras sertanejas, que vai bastante também do estilo vocal que eles têm, o negócio assim de um vibrato assim no final. Apesar de eu ouvir isso na voz da Marília Mendonça, nessa faixa ela consegue ir além dessa minha antipatia, então você vê que deve ser muito bom mesmo, porque ela passa adiante da minha antipatia. E é de novo uma faixa bem pra cima, que é o contrário da faixa a seguir. Livre do Amor. Essa é uma composição da Adriana Calcanhoto e é a delícia da melancolia, uns versos maravilhosos na canção. Livre do amor, enfim, comigo só pra mim, dona das minhas horas, senhora dos travesseiros, uma alegria meio travosa na boca. E a gente mantém nesse altíssimo nível com Puro Sangue, Libelo do Perdão, que é
Eu ia falar que é a minha favorita do disco, talvez seja a que eu mais tenho ouvido, mas é difícil afirmar. Eu só soube que era a composição do Guilherme Arantes quando eu dei uma olhada no encarte do CD. É uma faixa de uma autoliberação, de uma autoafirmação e uma alegria que não é piegas, não é uma música barata para lhe fazer sentir bem. Me parece uma coisa muito verdadeira, uma permissão de você ser quem você que ninguém é de secar a alegria de escolher qual a fonte dos nossos desejos, canta a Gal, escreveu o Guilherme. Lindíssima, lindíssima, que é seguida por Realmente Lindo, do Tim Bernardes, cujo trabalho eu também não conhecia, mas aí nós chegamos em uma parte do disco em que eu percebo que, pelo menos para mim, onde estão localizados os fillers. Começando pelo Realmente Lindo, passando por Viagem Passageira, a composição do Gilberto Gil, Cabelos e Unhas, composição do Paulinho Mosca e Breno Góes. Eu só conheço Fábio Góes. Tem uma música que eu gosto muito chamada Frágil. Não sei se eles são aparentados. E Dentro da Lei, do Djavan. São, assim, as faixas que não são ofensivas, mas estão inclusive localizadas, sendo esse um disco pensado em CD, onde estariam os fillers nos CDs, né? O CD começa altíssimo nível, até a própria Palavras no Corpo, que eu fiz pouco caso, mas ela é uma boa canção. Essa faixa que se chama Minha Mãe, do César Lacerda e do Jorge Maltner, ela é uma das faixas mais tocantes que eu já ouvi em toda a minha vida. Até me faz pensar, assim, e deixa eu perguntar para vocês que estão me vendo, quais são as faixas que fazem vocês se lembrarem dos pais de vocês? Os meus ainda estão vivos, graças. Mas eu fico pensando em algumas que falam sobre pais, especificamente, né, a figura masculina. Tem uma canção chamada Dance With My Father, do Luther Vandross, que é bem para chorar, né, lembrando do pai, se você já não tem o seu consigo. E Naquela Mesa, cantada celebremente pelo Nelson Gonçalves, também tem essa característica. Mas para mãe, essa se tornou a faixa. Assim, eu sei que algum dia quando a minha mãe não mais estiver viva, eu vou ouvir essa canção e eu vou chorar muito. Porque ela vai no âmago, assim, da beleza, da memória, da nostalgia de ter tido uma mãe boa e carinhosa. Que eu sei que não são todas as mães, mas vai assim direto no riacho onde nasce o mais puro amor, né, de um filho pro seus pais, para sua mãe, primeiro amor da pessoa, normalmente. É uma faixa simplesmente maravilhosa. Mas ainda não terminamos. Temos duas outras. Uma delas já meio que se tornou um novo hino da Gal, que é uma composição do Nando Reis, Mãe de Todas as Vozes. Sou filha de todas as vozes que vieram antes, sou mãe de todas as vozes que virão depois. Poucas cantoras podem cantar isso como a Gal. É um momento assim de aplausos múltiplos no show dessa turnê, que inclusive está também disponível em CD, DVD, plataformas digitais.
a gente termina com a composição, uma dupla inusitada, que é o Erasmo Carlos com o Emicida. Não gosto muito dessa canção, pra lhes ser sinceros. A gente tem nesse disco 5 clássicos da MPB, clássicos recentes da MPB. Sublime, Cuidando de Longe, Livre do Amor, Puro Sangue, Libelo do Perdão e Minha Mãe. Se você acessa as plataformas de streaming, sugiro você ouvir essas canções. Para terminar o vídeo, um vídeo bem mais curto do que o meu primeiro, que não será uma exceção. Eu acho que os meus vídeos serão mais ou menos nessa duração. Deixa eu sugerir 2 outros discos, um recente, outro não, de 2 cantoras brasileiras. Já que estou falando da Gal aqui, vamos começar do mais recente, que é A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. Esse foi um disco que estranhamente estourou, cultuou-se até fora do Brasil. A Elza tá com mais de 90, se eu não me engano, e ela se juntou assim com o pessoal da nova vanguarda paulista, porque a vanguarda paulista já é uma coisa dos anos, sei lá, 70, 80, mas ela se juntou com novos compositores de São Paulo, então o som dela está nesse disco bastante atual e maravilhoso. É um disco que eu sugiro muito. Quais são as melhores faixas? Para mim, a faixa título, Mulher do Fim do Mundo, Maria da Vila Matilde, Luz Vermelha. Acho que essas 3. A Elza seguiu esse com Deus a Mulher, mas eu não gostei tanto assim. E o outro é um disco de 1994 e foi uma surpresa absoluta quando eu ouvi, que é A Noite de Meu Bem, que é a Nana Caymmi cantando canções da Dolores Duran. Você não sabe quem foi a Dolores Duran? Ela foi uma compositora do samba canção, o estilo pré-bossa nova, e são canções de dor de amor. Não dor de corno, mas dor de amor, dor de estar apaixonado. Eu destaco a primeira, A Noite de Meu Bem. Eu destaco Se É Por Falta de Adeus. O Que É Que Eu Faço, principalmente. O Que É Que Eu Faço é uma música que eu, inclusive, quero tocar nesse violão aqui, mas não tem cifra na internet, meu ouvido não é bom o suficiente para desvendar os acordes. E como é uma canção complexa, né, não é Ré, Dó, Lá, acabou-se, talvez tenha que pedir para alguém tirar essa canção para mim, né, pagar, manter o mercado rolando aí e pedir para alguém que manja do assunto tirar essa música para mim, para eu poder tocar, porque ela é uma delícia. E esse disco é todo muito bem arranjado. Assim, a capa é meio, né, discutível, mas enfim, gente, 2 dicas de, não quero sobrecarregar vocês, cantoras brasileiras, e por sugestões estará na descrição do vídeo todas as sugestões que eu dei aqui para vocês. Valeu por ter visto até agora. Se você conhece alguém que poderia gostar do vídeo, mostra, quem sabe. Vocês sabem como é que funciona o YouTube, gente. De qualquer maneira, agradeço, mesmo se você não fizer mais nada além de ter visto, ok? Espero que você goste das sugestões, que alguma coisa seja aproveitada aí por você. Certinho? Boa semana.